Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Ufa! O mercado cansou hoje. Nossa, mãe. Realmente parecia um cabrito montanhês o mercado hoje. Eu quero começar hoje falando a vocês que nós, no processo de ajuda na gestão do fundo Constop, nós assumimos duas posições hoje. Nós assumimos posições no índice futuro, deixa eu checar aqui, e nós, estou aqui no Terminal Enfoque, trade, controle de ordens. Sim, nós assumimos uma posição no índice futuro para o fundo Constop e assumimos uma posição em Brasil Foods. E sabem qual posição nós assumimos? Zerado. Exatamente. Nós estávamos com uma posição e zeramos a posição. Puxa, que pena. Nós tínhamos vendido o índice futuro ontem e saímos hoje, aqui a posição. Deu tempo, depois da venda de ontem, deu tempo de a gente mexer. Opa, deixa eu melhorar aqui aliás, só enquadrar aqui. Desculpe, mas eu preciso... sim, agora sim. Vou enquadrar aqui a tela do meu Terminal Enfoque. Agora sim. Então, nós, depois da venda que fizemos ontem, nós conseguimos abaixar o stop duas vezes. E fomos estopados hoje e estamos neutros. Eu acho que essa alta de hoje, na verdade, nós vamos entendê-la como um processo de reação da tendência de baixa. Isso aqui eu entendo vai ser uma ABC, mas de qualquer maneira nós, por precaução, acabamos ficando fora do mercado. E a mesma coisa aconteceu com... Eu estou entrando aqui na página de posições em aberto do método, do fundo Constop, e agora estou mostrando para vocês BRF. Mesma coisa aconteceu com BRF. Abriu com um belo gap de baixa. Sim, BRF nós estávamos vendidos já, nós vendemos dia 11/6 a 46,89 e hoje com essa alta nós fomos estopados, o stop estava por aqui, saímos com um mínimo, um lucrinho pequeno, né? Essa aqui no controle das posições que nós fazemos e que faz parte do conjunto de metodologias que nós usamos com o método Constop, nós então, todas as nossas posições têm os stops marcados com esse íconezinho que a gente vê aqui. Vou até diminuir para mostrar para vocês. Esse aqui é o ícone do stop original. Depois esse é o outro stop e aqui é o outro stop. Essa linha vermelha aqui, quando a gente põe o mouse em cima, ela mostra, estou pondo o mouse em cima aqui da linha vermelha e mostra aí o dia que a gente vendeu e o preço que a gente vendeu. E aqui a gente tem esse outro ícone que quando a gente põe o mouse em cima, ele, de vez em quando, ele é meio chatinho para obedecer. Mas, enfim. Agora, por exemplo, está bem chatinho para mim obedecer. Mas a gente... Vamos ver aqui. Eu ponho o mouse em... Não. Vou fazer um zoom maior aqui. Agora sim. Por alguma razão não está aparecendo aqui a razão. É alguma besteirinha que nós fizemos aqui. Mas normalmente a gente tem aqui a razão. Esse ícone que eu mostrei a vocês, que é essa exclamaçãozinha aqui, está junto do gráfico aqui.
e ele mostra o porquê da nossa entrada, né? Porquê da nossa operação. Eu posso, por exemplo, entrar aqui em trade, ferramentas, método com stop, histórico de alertas. E aí eu posso ir lá em BRF, código do ativo BRF S3, e vejo que foi aqui no dia 20/6, fundo cliente. 20/6 foi hoje, não, encerramento de operação, melhora do stop. Não, isso aqui é do dia, não, eu vou botar aqui do dia 11, do dia 10 até hoje, buscar, agora sim, BRF, recomendação de venda, foi no dia 11, agora eu tenho aqui a nossa recomendação de venda, ver gráfico, e agora sim, nossa, eu também não tenho, é por isso, nós publicamos excepcionalmente, não sei porquê, talvez não a primeira vez. Deixa eu ver se nós publicamos mais tarde, recomendação de venda. Talvez tenha sido essa aqui. Por alguma razão, ele não aparece. Foi falha nossa aqui. Mas normalmente, deixa eu pegar uma outra aqui, um outro ativo qualquer aqui, por exemplo, Cyrela, nós estamos com uma posição em Cyrela também. Aí sim, estou mostrando aqui a vocês que então todos os nossos posições, além dessa linha vermelha em que a gente vê a que preço a gente vendeu e dos ícones do stop, e também aqui embaixo a gente vai ali e vê o ícone, que no caso é um ursinho, que ele fica aqui no nosso gráfico, e que é o objetivo. Aqui a gente mostra onde está o objetivo da nossa posição, né? E além disso, que é muito importante, é que a gente também mostra o porquê da operação. Aqui, não sei se está dando para ler aí, mas eu estou lendo aqui. Bandeira de baixa após rompimento de reta suporte de longo prazo. O stop está acima da bandeira e o objetivo é correção para o primeiro número Fibonacci da tendência de longo prazo. Então isso é muito interessante, porque todo dia a gente checa se o motivo que nos fez entrar na posição ainda está válido, né? Então, e para isso a gente precisa ir para o gráfico diário, para checar o motivo aqui no gráfico diário. Então estou mostrando aqui, essa é uma posição que a gente tem no fundo com stop. Nós estamos com nossos clientes nossos clientes do nosso produto Alertas com Stop receberam também essa recomendação. O fundo com Stop recebeu, acatou a nossa recomendação, assumiu uma posição de venda, enfim. Então, por que nós vendemos? Porque após o rompimento dessa reta de suporte, nós tivemos os preços se acumulando no que nós entendemos ser uma bandeira, que foi uma espécie de pullback aqui. Essa reta até precisaria ser um pouquinho ajeitada para passar aqui nesse último fundo, que é mais importante, né? Então essa bandeirinha teria sido um pullback, e a hora que o mercado escapa da bandeira a gente vende, e aí os preços hoje fizeram essa graça aqui, foram lá embaixo e depois voltaram, mas nós entendemos que não, o motivo ainda continua, nós talvez, enfim, resolvemos deixar rolar a posição, né? Mas, então é isso. O que eu queria, na verdade, dizer é que nessa hora em que o mercado tem uma volatilidade muito grande, como aconteceu hoje, a gente ficar de fora é muito, muito interessante. Porque quando a volatilidade aumenta muito, quanto aumentou hoje, a gente... o stop fica desprotegido, porque a gente põe stop baseado na volatilidade de até então, né? Quando aumenta muito essa volatilidade, ele acaba pegando o stop de quem está vendido, o stop de quem está comprado, fica uma bagunça danada. Mas logo, logo diminui essa volatilidade e o mercado começa a mostrar aí para onde vai de fato, né? Essa atitude que aconteceu do Bernanke, do Fed americano, dizendo que
O que o Bernanke falou, na verdade, foi apenas que quem espera que o fim do quantitative easing, da política de comprar títulos, vá se esgotar no ano que vem, pode estar errado. Então o mercado entendeu com isso que essa política pode acabar esse ano enfim, isso foi o que aconteceu, né? Isso acabou pegando o mercado brasileiro depois de uma baixa acentuada. Então eu acho que essa que eu entendo ter sido uma reação técnica, por enquanto, pelo menos, embora a gente tenha aí algumas indicações bastante fortes de candlesticks, né? Mas, infelizmente, as indicações de candlestick, como, por exemplo, nós tivemos hoje no índice futuro, que é uma indicação de um martelo, num contexto muito importante, eu estou então agora já começando a nossa análise do índice futuro. Esse é o gráfico do índice futuro à vista. Isso aqui é o início do que eu chamo de ciclo do presidente Lula. Teve uma onda impulsiva, uma correção, que eu acho que foi a onda A. Depois nós tivemos a onda B, e eu acho que nós estamos em plena onda C agora, cujo topo foi esse topo aqui, que é um topo que aconteceu em 2010, mais especificamente em novembro de 2010. Depois nós já tivemos esses outros topos. Isso aqui, no gráfico do índice Bovespa à vista, teria sido um triângulo simétrico que nós entendemos vai projetar os preços para um nível mais baixo. Mas, por enquanto, o que aconteceu hoje foi que no teste desse suporte, que é um suporte muito importante, esse suporte aí dos 48 mil pontos, por quê? Porque ele pega esses outros dois fundos aqui, porque esse não é melhor sem isso aqui? Eu achei que ia fixar melhor. Ok, estamos acho que agora funcionando. Uma pequena falha aqui no áudio, mas acho que estamos em ordem. Muito bem. Então, esse suporte é importante. É um suporte importante. E o que aconteceu hoje foi que os preços romperam esse nível, né? E deixa eu tirar esses outros níveis daqui e nos deram um martelo, nitidamente, claramente um candle que a gente chama de martelo, fechamento na máxima do dia. O mercado abriu, deixou uma longa cauda inferior, um corpo real pequeno, fechando na máxima do dia. Bem, isso é um martelo, sim, sem dúvida nenhuma. O contexto em que ele ocorre é muito importante, porque, como eu disse, ele ocorre nesse nível de suporte, ou após o mercado ter aparentemente rompido esse nível de suporte, né? Então, o que a gente pode esperar? Ora, a gente pode esperar, eu acho que, no mínimo, uma reação mais acentuada. Agora, o que me deixa um pouco preocupado e agora eu tenho que exercer aqui o advogado do diabo e lembrar que as formações de candlestick, principalmente essa formação, que é uma formação de martelo e que é composta de apenas um candle, nós temos formações de reversão. Eu, pessoalmente, sou ligado apenas nas formações de candlestick de reversão. O Steve Nissen, aqui atrás na minha estante, eu tenho aí os livros dele, Candlesticks, e depois o Beyond Candlesticks. No livro que ele nos presenteou uns 20 anos atrás, ele
coloca várias formações que dão continuidade à tendência, que são formações de continuação, como nós chamamos, e nos coloca várias formações de reversão. As formações que dão continuidade, ele, na verdade, colocou outro nome em formações do tipo bandeira de alta, ou bandeiras de baixa, ou triângulos, e que nós já conhecíamos. Então, eu acho que não é legal. Eu não boto fé, não acredito, não compro essa ideia. Mas as formações de reversão, sim, são muito interessantes, vieram complementar o que nós ocidentais já sabíamos de análise técnica e são muito especiais. E essas, ainda mais quando elas ocorrem num contexto legal. Por exemplo, formação de reversão de alta para baixa acontecendo em nível de resistência, ou um engolfo, por exemplo, que é uma formação de 2 candles acontecendo logo depois que o mercado rompe um nível de resistência. Puxa, esse contexto é muito bom. Tá? Então, existem formações de 1 candle, 2 candles e 3 candles. 1 candle é o martelo e a estrela cadente. Tem também o martelo invertido e o hanging man, que é o enforcado, mas que eu acho que são menos confiáveis. Mas assim mesmo eu os considero, principalmente quando eles ocorrem em contextos bastante favoráveis. Essas são as formações de 1 candle. Depois a gente tem as formações de 2 candles, que são basicamente o engolfo de alta ou de baixa, e o que é quase um engolfo, mas o mercado, o candle do dia penetra metade do corpo real anterior, né? Que quando ele está lá em cima é chamado de nuvem negra, e quando ele está aqui embaixo, indicando uma reversão para alta, as formações de reversão de 3 candles, que são basicamente as estrelas, né? Estrela da tarde e estrela da manhã. E aí a gente tem algumas variações, estrela da tarde com martelo, a estrela da manhã com martelo, ou estrela da tarde com a estrela cadente, tem as estrelas doji, que também são apenas umas variações das estrelas, né? Então, quando a gente tem uma formação de reversão de 3 candles, a gente fica mais tranquilo, porque são 3 candles indicando a mesma coisa. Mas assim mesmo, a gente deve, muitas vezes, recomendação do próprio autor, que trouxe o candlestick para cá, dos livros dos japoneses também, a gente deve esperar a confirmação desse candle. No caso no caso do martelo, que é a formação de 1 candle, eu acho que mais uma razão, por ser apenas 1 candle, para a gente esperar a confirmação. E o que é a confirmação? A confirmação seria a gente ter um candle positivo amanhã de novo, um fechamento na máxima do dia, ou de repente amanhã a gente monitorar a evolução do mercado no gráfico intraday, e vai que o mercado faz uma bandeira de alta lá mais próximo do fechamento, e a gente então chega à conclusão que a bandeira de alta vai fazer os preços romperem para cima e chances do mercado fechar mais próximo das máximas do dia. Então isso aí estaria confirmando o martelo que aconteceu hoje, né, no gráfico diário. Eu acho que é prudente. Agora, o que me faz ficar com o pé atrás dessa maravilhosa indicação de alta no diário que nós tivemos hoje no Bovespa à vista? É o fato de que Nova York aparentemente está rompendo, aparentemente não, Nova York rompeu resistência, fechou nas mínimas do dia, vejam, e rompeu esta reta de suporte hoje. Eu estou mostrando aqui o S&P não indexado, tá? Esse aqui é o S&P à vista. No S&P à vista nós tivemos o rompimento dessa importantíssima resistência, tá? E agora os preços romperam essa reta. O rompimento dessa reta implica... Puxa vida, eu não estava mostrando para vocês, hein? Então eu vou voltar e vou mostrar aqui eu vou mostrar primeiro eu já tinha mostrado, né, mas vamos lá. Esse aqui é o candle de hoje do índice Bovespa à vista, é o martelo que nós tivemos hoje, tá? Deixa ele aí. O interessante é que, na verdade, esse nível de suporte que eu estou mostrando aqui é um nível muito importante, eu vou até destacá-lo mais aqui.
Esse é um nível muito importante. Nós tivemos um martelo nesse nível importantíssimo de suporte, tá? Mas, então é um contexto interessante, mas a formação de um candle só, como eu disse, então pede uma confirmação amanhã. E o que me deixa um pouco com o pé atrás é o fato de que aqui no S&P, estou mostrando agora então o S&P não indexado, esse é o topo de 2000, esse é o topo de 2008, e nós rompemos este nível, que passa pelos dois topos lá, separados 8 anos, né? Confirmados aqui nesse mês de abril, e depois então o mercado rompe esse nível. Rompeu esse nível e agora rompeu essa reta de suporte, que tem 1, 2, 3, 4 pontos. Confiável. Rompeu essa reta, eu quero crer que Fibonacci, que o mercado vai testar Fibonacci. Se o mercado vier testar o primeiro número Fibonacci, e eu acho que ele vem provavelmente com tranquilidade ao segundo número Fibonacci, em função da enormidade do fator fundamental que está fazendo os preços se moverem, eu acho que tem muitas chances de ele vir por aqui, ele terá nos dado um bull trap neste nível de resistência, que é a situação em que os preços rompem um nível importantíssimo. É importante? Puxa, esse nível é muito importante, minha gente. Esse nível que foi rompido é muito, muito, muito importante. Porque a penúltima vez que o mercado bateu nesse nível, a gente vê aqui pelo quadrinho, a variação percentual, o mercado caiu 50%. E a penúltima vez que os preços bateram nesse nível, o mercado americano caiu 57%. E por isso esse nível é tão importante. Se esse nível foi rompido, o mercado precisou ter uma força danada, né? Infelizmente, segundo o meu amigo Paulo Rabelo de Castro, o que está dando essa força é o dinheiro falso que os Estados Unidos está jogando na praça, que é esse dinheiro que o Banco Central lá está imprimindo praticamente, né? Então, para romper um nível importante de resistência desse, foi preciso muita força dos comprados. Agora, conseguiu romper, tem que tocar a ordem de stop e tem que sair desembestado. Não é o que está acontecendo, né? O mercado saiu, mas não desenvolveu e agora está caindo e agora tomou hoje uma bela de uma patada do urso, né? Nós tivemos lá o S&P, uma queda de 2,5%. Não é pouca, né? Não é pouco, é realmente... Então, se o S&P vier abaixo de 1.580, que é onde se encontra essa antiga resistência, ele vai estar nos dando uma indicação de bull trap. Bull trap ou armadilha para os comprados é essa situação em que um nível importante de resistência é rompido e depois desrompido. É a que eu considero a mais importante indicação técnica e acho que é muito poderosa, ela geralmente marca topo. Conectou ruim, precisamos trocar o microfone. Será que melhorou? Ou vamos... Vamos ver se melhorou aqui. Conectou. Desculpas. Mas enfim, então eu estou mostrando a vocês que o mercado não retomou tendência de alta. Ele não chegou aí acima o S&P indexado, ou seja, quando a gente tira a inflação dele, o topo de 2008 teria sido aqui a 1.760, o mercado chegou a 1.680. E hoje o que ele nos deu de presente foi a constatação de que essa reta foi rompida. Essa reta foi rompida e aí nós temos uma outra reta, que é essa reta que vem lá embaixo do fundo do subprime, que é para onde a gente acha que os preços estão indo agora, né? Rompeu essa perna de alta e nós entendemos que os preços estão vindo para cá
em torno de 1.500. Seria uma queda lá nos Estados Unidos de aproximadamente 5,5%. Então, peço desculpas de novo, nós estamos com um problema no som e vamos aumentar um pouquinho. Esperamos que tenha melhorado. Muito bem, então a gente está vendo os Estados Unidos se deteriorar. Eu quero mostrar aqui a vocês um gráfico que a gente tem mostrado sempre, que é o gráfico que eu chamo do desacoplamento entre Brasil e Estados Unidos. Esse gráfico significa o seguinte: o verde é Brasil e o azul é Estados Unidos. E depois a gente tem aqui também de lambuja a Índia, que é esse pontilhado amarelo, e o vermelho, que é a China. Esse gráfico começa no dia 16 de agosto de 2007, que é quando aconteceu a primeira dor de barriga assim, com o subprime. O primeiro estresse que aconteceu foi nessa época. Aí o Fed injetou dinheiro, os Estados Unidos parou de cair. Então eu considero que lá foi quando começou o subprime, estava todo mundo igual. A partir daí o Brasil se destacou, era mercado emergente, estava bem visto no mundo. Essa foi uma fase que o Brasil estava muito bem visto, que se falou muito bem do Brasil. Mas depois veio a queda do subprime. Na queda do subprime, toda essa vantagem que nós tínhamos tirado, essa distância que nós tínhamos tirado, esse desacoplamento nosso, foi pro beleléu, porque a gente acoplou de novo, né? A gente só não passou para baixo porque parou de cair no dia 27 de outubro. Se tivesse caído até o dia 28, nós teríamos passado abaixo dos Estados Unidos. Porque o que aconteceu aqui nessa época foi que o Brasil estava com maior volatilidade, na verdade, né? Volatilidade que é uma faca de dois gumes, né? Quando o mercado está andando de lado ou para cima, a gente sobe mais, mas quando o mercado cai, a gente cai mais também. Bom, depois, de 2008 para cá, houve um período também que o Brasil se destacou bastante, mas nós temos falado, faz muito tempo que a gente fala, desde o começo da Quinta Técnica, a gente mostra esse gráfico e tem dito que a gente espera ver o gráfico verde cruzar o gráfico azul. E isso aqui mostra, né? Quer dizer, se lá atrás isso aqui mostra bem a situação do Brasil hoje, né? Isso aqui é como nós passamos de passagem para baixo dos Estados Unidos. Se aqui, durante um grande período, nós estávamos muito mais bem cotados no mundo em relação aos Estados Unidos, a gente acabou perdendo toda essa vantagem competitiva. E hoje a gente está pior, né? Isso aqui está mostrando bem aí a economia brasileira, né? Mas enfim, então nós tivemos essa queda com os Estados Unidos andando de lado. Com os Estados Unidos caindo agora, eu quero crer que a gente ainda tem muito para cair, né? Como a gente tem dito várias vezes aqui. Então estou um pouco reticente e a gente fica no índice Bovespa. Nós continuamos com a nossa ideia de baixa no médio e longo prazo, mas no curto prazo a gente tem, em função desse candle, a gente tem um viés de alta, mas com alguma ressalva aí em função do que aconteceu nos Estados Unidos hoje, né? Eu acho que a gente pode imaginar que também os preços podem ter uma reação, e essa reação pode trazê-los até, eu tracei Fibonacci aqui, dessa queda que começou em janeiro nesse ano, né? Então, se os preços corrigirem o primeiro número Fibonacci, eles poderiam voltar tranquilamente para 52 mil pontos. É perfeitamente possível isso. Agora, principalmente se nós amanhã tivermos um candle do tipo subir e fechar próximo da máxima do dia, né? Agora, se a gente tiver um candle negativo amanhã, aí a gente já vai desconfiar desse martelo e, eventualmente, nós vamos passar a considerar a possibilidade de que esse martelo esteja apenas sinalizando um período de estabilidade do mercado para a formação, por exemplo, de uma bandeira de baixa, né? Se acontecer isso, a gente continua ficando baixista no curto prazo quando isso se evidenciar. Por enquanto, nós estamos altistas aí no curto prazo. Vamos ver se não vai ser
fogo de palha, esse processo todo. O índice futuro está falando mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que nessa semana a gente evidenciou o que foi meio que uma pá de cal, no sentido de que este processo foi uma formação de continuação, né? Esse processo que eu chamo a atenção de vocês estão vendo aqui no gráfico da Enfoque, fundos no mesmo nível, praticamente no mesmo nível, né? Aqui por volta dos 54 mil pontos. Em vários outros softwares de análise técnica, principalmente nos softwares que vêm do estrangeiro, vocês vão ver esses fundos aqui em níveis mais baixos, né? Esse fundo aqui, por exemplo, estaria mais ou menos por aqui, esse outro estaria por aqui, e esse aqui também estaria por aqui. E aí nós teríamos assim meio que uma reta de tendência de alta, né? No nosso gráfico, a cada vencimento, o que acontece para a gente fazer esse gráfico perpétuo é que a cada vencimento a gente tem o mês presente fechando nesse nível e o mês futuro fecha um pouquinho acima. Então a gente faz um ajuste para que esse fechamento venha para esse nível aqui. E isso corresponde a multiplicar isso aqui por zero qualquer coisa, né? Ou melhor, dividir isso aqui por um fator que é 0,9, não sei o quê. Então, quando você divide por menos que 1, isso aqui aumenta e nós fazemos isso com o gráfico todo. Ou seja, a cada vencimento, a gente pega o gráfico todo e eleva ele um pouquinho. A gente eleva um pouquinho para que esse fechamento do mês presente fique de acordo com o fechamento do mês futuro e no dia seguinte não haja distorção, né? É como que o mês futuro ele sai do fechamento da barra anterior e não dá esse pulinho aqui, que é o que sempre costuma acontecer. Então, com isso, a gente foi pegando esse fundo aqui e nós temos aqui praticamente 2 anos, né? 2 anos, são 6 vezes que isso aconteceu, 12 vezes. Por 12 vezes nós pegamos esse fundo e subimos um pouquinho. Então, ele sai daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e ele sai daqui mais ou menos e vem para cá. E agora, a gente entende que isso é o certo a ser feito e o fato de a gente ter esses fundos todos praticamente no mesmo nível nos dá muita segurança de que essa maneira de ver o gráfico é a maneira correta. Bem, com isso a gente consegue perceber de maneira muito clara essa formação como sendo uma formação de triângulo descendente. Triângulo descendente que, na melhor das hipóteses, a gente vai projetar. Na verdade, eu poderia ser um pouquinho mais otimista e projetar essa altura aqui. É isso aqui a gente pode projetar do triângulo descendente. A gente vem para 30 e poucos mil pontos. Mas eu vou ser um pouco mais conservador e vou projetar a partir daqui. E projetando a partir daqui, a gente vem para exatamente 40 mil pontos, que é para onde a gente acha que os preços estão indo. 40 mil pontos, vale dizer, é um pouco mais baixo do que o nível que os preços tiveram hoje. Aliás, isso também é um fator a ser considerado. No nosso gráfico, no gráfico da Enfoque, a gente vê que o preço mínimo que o mercado atingiu hoje, que foi um pouquinho abaixo de 46 mil pontos, é exatamente o fundo de novembro de 2008, se não me falha a memória. Exatamente, milimetricamente é esse nível que aconteceu aqui, não, exatamente, fundo de novembro, né? Porque o fundo principal na crise do subprime foi em outubro, mas depois nós tivemos um fundo secundário que foi aqui em novembro de 2008, tá? Então foi exatamente esse nível. Bem, eu chamo a atenção para o fato de que este valor aqui, cujo mínimo é 45.754, não foi o valor publicado no jornal no dia seguinte que aconteceu, isso aconteceu dia 21 de novembro de 2008. Quer dizer, no dia 22 de novembro, não é esse valor que foi publicado, era um valor que era muito mais baixo. Esse é o valor ajustado em função desse gráfico ser um gráfico perpétuo e de acontecer com ele a cada 2 meses esse processo, esse fenômeno que eu falei para vocês, que a gente ajusta o gráfico
eleva o gráfico todo um pouquinho para que o fechamento do mês presente se adeque ou se equipare ao fechamento do mês futuro, né? Nós fazemos isso, quem faz isso aqui é a Simone está conosco há 19 anos, ou vai estar fazendo 20 anos aqui na Enfoque, e então isso é algo a ser considerado. Hoje eu, infelizmente, tenho um pouquinho de remorso, porque eu hoje tive afazeres e não acompanhei os preços, não acompanhei o mercado, mas eventualmente, quando a gente vê o mercado, depois de uma esticada dessa, né, nós considerando que estávamos com uma posição de venda no índice futuro, né? Quando a gente vê uma esticada dessa e os preços chegando aqui num nível importante de suporte como esse, por que é importante? Ora, porque lá atrás, em 2008, depois que ele bateu esse nível, ele subiu rapidamente 34%. Por isso que eu acho que ele ainda está aí presente na cabeça dos participantes do mercado, né? Então, eventualmente, é o caso da gente ir para o gráfico de 5 minutos e ficar de olho em o que estaria acontecendo quando os preços chegam nesse nível. Aí o mercado chega nesse nível e faz um penetrante. Ó. Eventualmente a gente pensa em apertar o stop para logo próximo aqui, cai fora próximo desse nível, né? Hoje, se tivesse feito isso, teria sido uma operação fantástica. Mas, como a palavra C não deve fazer parte do vocabulário do trader, a gente tem que se conformar, porque isso às vezes acontece mesmo. A gente tem um ganho substancial e depois acaba entregando esse ganho, né? Hoje aconteceu isso, mas o mercado está sempre aí, né? O importante é a gente estar com controle de risco, porque com o controle de risco a gente está sempre vivo para poder usufruir das inúmeras oportunidades que o mercado nos oferece a cada instante, né? Bem, então essa é a situação do índice futuro. Deixa eu voltar para o gráfico diário aqui no índice futuro. Nosso viés é de alta no curto prazo, mas continua... vejam, no índice futuro, apesar de ele ter fechado na máxima do dia, ele não teve uma formação de candlestick de reversão, porque ele teria que ter passado acima da metade do corpo real anterior para qualificar um penetrante, né? Mas a gente sabe, o mercado bateu num nível de suporte, fechou na máxima do dia, isso em si é uma espécie de reversão, né? Então a gente pode sim esperar uma correção, que pode ser uma correção dessa última perna, que traria os preços aí para 50 mil pontos. Acho que é bem razoável o mercado talvez e testar os 50 mil pontos pelo menos de novo, né? Então por isso estamos aí altistas no curto prazo, mas continuamos com a nossa análise de baixa no médio e longo prazo, até porque eu acho que a projeção do triângulo descendente é muito confiável, é muito tranquila de ser assumida. E, enfim, a gente deve ter alguma acumulação, talvez, ou reação aqui por volta desses entre 46 e 50 mil pontos, mas depois a gente entende que a tendência de baixa deve continuar. Então é isso por hoje. Eu quero só mostrar a vocês que o índice Dow Jones, eu já mostrei isso outras vezes, né? Aqui eu mostro ele indexado pelo CPI, ou seja, tira-se a inflação, porque se a gente não tira a inflação, a gente tem esse gráfico aqui, que é um gráfico que só sobe, né? Mas não é verdade, né? Porque, por exemplo, nessa acumulação aqui, esse dólar varia muito mais do que esse aqui, né? Então, quando a gente aplica nesse gráfico essa inflação aqui, de 2.000 e tantos %, então aquela acumulação vira uma, que eu mostrei para vocês, ela vira uma queda de proporções comparáveis aqui a 1929. Muda completamente a perspectiva, né? Então a gente vê que houveram 2 precedentes nos Estados Unidos de altas dessa amplitude aqui. Uma foi o que resultou em 29, a segunda foi o que resultou nessa tendência de baixa, que foi de 1966 a 82. E agora a gente vê que, eventualmente, dessa vez o mercado caiu muito menos do que nas outras vezes, né? Por quê? Eu acho que os livros vão explicar que foi por causa de um cara chamado Ben Bernanke, que falou, não vai cair, injeta dinheiro no mercado, e ele fez isso aqui.
por ter feito isso, eu acho que essa perna aqui vai ser catastrófica. Eu acho que isso aqui foi um processo de represamento que aconteceu e, nossa. Bem, o que eu quero mostrar é que os preços, quando a gente olha o gráfico do Dow Jones indexado com a inflação extirpada, a gente vê que os preços estão tomando esse tapa do urso exatamente no ponto que mostra a reta que vem de 2000 e passa por 2008. Vejam que coisa incrível, né? Eu já destaquei isso na semana passada e dizia que se nós tivermos um topo aqui, é muito preocupante, porque as últimas 2 vezes que o mercado bateu nesse nível, uma ele caiu 50% e outra caiu 57%, como eu já mostrei para vocês, né? Então, isso está acontecendo, né? Não dá para a gente dizer que foi isso que aconteceu ainda, mas tem grande chance de que seja exatamente isso que está acontecendo. Então, este processo de alta foi rompido e nós entendemos que os preços caem pelo menos até essa reta suporte. Essa reta suporte tem 1, 2, 3 pontos e tem 1, 2, 3, 4 anos. 4 anos, 3 pontos. Puxa, essa é uma reta importantíssima, né? Se ela é rompida, se ela for rompida, eventualmente, como eu acredito que vai acontecer, os preços corrigem pelo menos primeiro o número Fibonacci. Isso implicaria uma queda de em torno de 21%, 22% no Dow Jones, e isso certamente vai empurrar o Brasil muito mais para baixo, né? Então, por estar com essa análise, com essa análise de baixa para os Estados Unidos, estou vendo a coisa acontecer lá, é que a gente fica um pouco reticente, né, com relação a essa indicação de alta que o mercado brasileiro nos deu hoje. Muito bem, então vamos começar as perguntas. Eu vou começar analisando os gráficos de Petrobras e Vale, e daí a gente responde as perguntas. Petrobras. Então, a análise é essa. Esse é o gráfico de Petrobras, esse aqui é o início do ciclo Lula, isso é outubro de 2002. Esse é o topo do subprime, queda do subprime. Se a gente traçar aqui um Fibonacci do início do que eu chamo de ciclo do presidente Lula, a gente vê que o mercado corrigiu o primeiro número Fibonacci. Eu acho que ele vai corrigir pelo menos o segundo número Fibonacci. Isso é R$11 em Petrobras com o dólar de hoje. Não é com o dólar de hoje. Esse é R$11 Petrobras. Ponto, porque esse aqui é um gráfico não indexado. Tá? Se a gente for para o gráfico indexado, e Petrobras vale a pena a gente mostrar o gráfico indexado em dólar, aí eu tenho ele até aqui, preciso só rolar isso para baixo. E o S-Com diário está aqui. Assim eu não preciso adequar a que eu mudei aqui. Tinha mudado a ação, aí não dá, né? Então, vejam o que está acontecendo no gráfico indexado em dólar, né? A gente vê todo esse canal de alta. Muito bonito canal de alta. E a gente também essa reta suporte aqui.
Eu vou traçar de novo. Então, eu estou traçando uma reta que passa pelo fundo de 91, passa próximo do fundo de 99, passa pelo fundo de 2002 e passa por esses dois fundos aqui em 2013. Só para ficar claro, o primeiro ponto dessa reta é em 1990. 23 anos atrás. Aí nós temos Petrobras numa tendência de baixa. Estou mostrando o gráfico de Petrobras indexado em dólar, tá? E nós temos Petrobras tendo numa situação em que ela rompe, sim, o dólar subiu, isso ajudou, tá? Ela rompe isso aqui que nós podemos chamar de triângulo descendente. Triângulo descendente projeta isso aqui para baixo. Estou sendo conservador porque, na verdade, a gente deveria pegar isso aqui um pouco mais alto, mas enfim. Então é mais ou menos isso para baixo, que significa, com o dólar de hoje, um pouco abaixo do fundo do subprime. Aliás, exatamente o fundo do subprime, que é R$12 com o dólar de hoje, né? Se o dólar subir, isso aqui sobe. Então, nós estamos baixistas em Petrobras. Quando a gente vai para o gráfico não indexado, a situação é a seguinte. A gente vê 3 pernas de alta, é um ciclo de impulsivo, ondas 1, 2, 3, 4, 5. Uma onda de correção, depois que essa tendência tinha sido rompida, então rompeu, a gente vê essa onda de correção, e nós entendemos que esse processo todo aqui foi um processo de reação e que nós entramos já no final de 2009 na onda C. Onda C que costuma trazer os preços para baixo do fundo da onda A. B, C, abaixo de A. E aqui a gente vê também nitidamente uma acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Agora, e se vai dar continuidade ao movimento de baixa, a gente pode projetar a altura do triângulo aqui, descendente para baixo. Nós estamos falando Petrobras um pouco acima de R$10, possivelmente chegando a R$10. Agora, a Petrobras está testando o seu suporte, né? O suporte foi percebido no mês de abril aqui nesse nível. E foi exatamente lá que ele chegou hoje. Agora vamos para o curto prazo aqui. Chegou hoje com um candle de indefinição. Então, Petrobras termina hoje indefinido. Vamos dar uma espiada aqui no mercado de commodities, petróleo Nova York. Nossa, aconteceu o que eu imaginava. Bem, está aqui o gráfico de petróleo. Petróleo que durante 20 anos habitou essa toca. Eu tenho dito várias vezes aqui na Quinta Técnica que eu entendo que o petróleo vai voltar para dentro dessa toca, que é o que sempre fazem as commodities. Elas, quando tem uma faixa muito bem definida, escapam dessa faixa e depois voltam para dentro da faixa. Mas, de qualquer maneira, a gente vê com uma clareza muito grande aqui a formação de o que eu acho vai ser chamado de uma grande formação de cabeça e ombros. Ombro direito, cabeça, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Nós tínhamos traçado essa retinha aqui, os preços romperam essa retinha, mas derivaram aqui chegando no topo. E hoje vejam o que aconteceu com o preço do petróleo. Nossa Senhora. Isso aqui é tudo de ruim para o petróleo, minha gente. Isso aqui eu agora, logicamente, eu posso até deixar essa reta aí, mas eu vou deixar essa reta aí, porque essa reta, na verdade, isso aqui a gente pode chamar de nível de resistência, tá? Porque a resistência foi definida aqui em 99, quase 100. Depois, ela foi sentida, essa resistência do 100 acabou sendo sentida aqui nos 98.
e pouquinho. Depois, novamente, foi sentida nos 98. Depois foi sentida nos 97,50. Depois foi sentida nos 97. E os preços romperam esse nível. Ora, quando rompe uma resistência importante dessa, é aquela tal história do bull trap. Rompeu um nível importante como esse, o mercado tem que engatar a primeira, a segunda, sair cantando pneu e fazer o que o americano chama de um rally. E depois, normalmente, ele faz um processo de realização de lucro, que é o lucro que foi dado pelo rally, e daí forma uma bandeira de alta e depois continua subindo, porque isso aqui mostra o início de uma onda impulsiva, geralmente é o início de uma onda impulsiva. Agora, quando os preços têm a força suficiente para romper isso aqui e não desenvolve e entram para dentro, puxa, isso é muito ruim, significa que tem alguma coisa errada, porque aniquilaram todas as ordens de venda que estavam nessa importante resistência. Deviam ter tocado as ordens de stop, que estariam logo acima dessa resistência. Essas ordens não existiam. Por que não tem ordem de stop acima de uma resistência importantíssima no petróleo? Porque tem alguma coisa errada. O que está errado? Entrando na seara que não é minha, da análise fundamental, eu acho que o que está errado é que a turma está querendo segurar a água com a mão. Lá nos Estados Unidos tem um problema enorme que o pessoal está querendo resolver imprimindo moeda, né? Mas isso não é da minha área. O que é da minha área e que está muito claro aqui quer dizer, não é da minha área, não é da minha praia, né? Essa não é a minha praia. O que está muito claro aqui é o seguinte: bull trap. Bull trap, minha gente, é muito poderoso. É a mais importante indicação técnica de baixa. Então, eu estou muito baixista no petróleo. Eu acho que isso aqui vai vir de bico e vai vir testar essa reta aqui, suporte, que na verdade é uma reta de pescoço, é a que eu chamo de reta de pescoço, dessa monstra formação que está durando 1, 2, 3 anos, 4 anos praticamente, tá? É uma formação de cabeça e ombro que dura 4 anos. O que nós vamos fazer? Se a gente põe ele no mensal, a gente vê com mais clareza aí essa formação, né? Parece mais uma formação de cabeça e ombro, né? Tá? A, B, C. E agora nós estamos começando a onda C, que é 1, 2, 3, 4, 5, A, B, formada por ABC. E agora nós estamos começando a onda C, que vem abaixo desse nível aqui e vai colocar os preços do petróleo na toca que eles pertencem, abaixo de $40. Se o preço e vejam, isso aqui é a projeção da formação de cabeça e ombros, traria os preços abaixo de 50. Minha gente, se acontecer isso, infelizmente, é muito ruim para a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras concentrou todos os seus esforços num negócio chamado pré-sal. E segundo a própria Petrobras, pré-sal é viável com petróleo acima de $55. Segundo a British Petroleum, e vocês, por favor, chequem isso, porque essa informação eu tenho já faz bastante tempo, tá? Mas é por aí a coisa. Petrobras diz que pré-sal é viável com petróleo acima de $55. Por quê? Porque o pré-sal é caro para ser extraído, né? O petróleo que está lá no pré-sal é muito caro, as profundidades são muito grandes, enfim. A British Petroleum, por outro lado, diz que pré-sal só é viável a $65. A projeção dessa formação de cabeça e ombros nos traz para abaixo de 50. Ou seja, se o mercado só cumprir a projeção de cabeça e ombros, o que é a coisa mais simples do mundo de acontecer, porque normalmente o que acontece, na verdade, é truco. Isso aqui é dobrado. E pronto. Se ele fizer 2 vezes a projeção de cabeça e ombros, ele já está dentro da faixa, já veio abaixo do subprime. Mas se ele só fizer a projeção do cabeça e ombros, o pré-sal já fica inviável. Se o pré-sal ficar inviável numa situação que o mercado perceba que a coisa pode não ser ping-pong, e sim ping, puxa vida, eu acho que a Petrobras vai sofrer bastante. Então, em função dessa análise que a gente faz do petróleo e em função da análise que a gente faz de que esse processo aqui é um processo de tendência de baixa que absolutamente não terminou. Muito pelo contrário, essa acumulação aqui tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Percebam, topos consecutivamente mais baixos, fundos mais ou menos no mesmo nível. Nós tivemos
bear trap aqui, que acabou sim projetando os preços lá para cima, foram buscar a reta de resistência de novo, mas isso não acaba não desqualificando essa formação como uma formação de continuação. Então, continuamos muito baixistas em Petrobras. A indefinição de hoje pode fazer os preços se acumularem numa bandeira, ou podem fazer os preços terem uma pequena reação aí. Isso pode levá-los, de repente, até 18,80, onde a gente tem uma resistência aqui, ó. Mas a gente entende que, ainda que a gente esteja aí de neutro, eu acho que neutro aqui no curto prazo, a gente está absolutamente baixista no médio e longo prazo em Petrobras. Vale do Rio Doce. Bem, Vale do Rio Doce já configurou essa grande acumulação como uma formação de topo. Por quê? Porque Vale já deu tchau aqui para os R$30, que no final foram... Bem, eu estou mostrando aqui Vale desde 1998, porque no gráfico de Vale fica evidente que a tendência de alta começou em 98 e não em 2002. 2002 foi parte da tendência. Na verdade, Vale já estava subindo muito antes do presidente Lula entrar no poder, né? Isso aqui, por exemplo, em Vale foi o medo do presidente Lula. O mercado de ações caiu até outubro, Vale só caiu até julho e já começou a subir. Então aqui está muito claro, né? E também está muito claro que esse nível foi rompido. E também está muito claro que os preços tentam retomar a tendência de alta, mas não conseguem. Deixaram essa enorme acumulação que foi rompida para baixo. Então eu tenho todo direito, como analista técnico, de traçar Fibonacci e falar, aqui, primeira prenda que o cara tem que pagar é abaixo de R$10. Nós estamos ali perto dos 30. Então não precisa dizer como nós estamos baixistas em Vale. Estávamos com uma posição de venda, infelizmente fomos estopados quando nesse dia aqui nós fomos estopados e estamos com o Vale em observação para vermos o que é que vamos fazer. Veja, se a gente pega aqui no médio prazo, a gente tem essa reta e depois a gente tem essa reta aqui, ambas preservadas. São duas retas de resistência preservadas. Não dá para dizer que essa retinha aqui foi rompida ainda. E esse processo aqui tem cara de bandeira de baixa. Hoje nós tivemos uma recuperação, mas isso aqui ainda não perdeu a característica de bandeira de baixa desse processo todo aqui. Mas de qualquer maneira, nós estamos num nível de suporte. Por quê? Esse nível tem eventos técnicos acontecendo em 2008 e em 2009. Então, é de se esperar que a gente possa ter alguma atividade lateral, de lateralidade aqui. Mas o que a gente tem que saltar aos nossos olhos nesse gráfico que eu mostro a vocês de Vale do Rio Doce nominal, significa não indexada, é que esta acumulação, esta enorme acumulação, esta batalha, que é a mãe de todas as batalhas em Vale, até agora, todo o histórico que nós temos, essa foi a mãe de todas as batalhas. Comprados empurrando para cima, vendidos empurrando para baixo, comprados empurrando para cima, vendidos empurra para baixo, empurra para cima, para baixo, 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 para cima, para baixo. Foi ganhada por quem? Comprados ou vendidos, minha gente? Foi ganha pelos vendidos. Quando os vendidos ganham uma mega batalha como essa aqui, o que acontece? Eles avançam em território inimigo. E empiricamente a gente sabe que avançam a amplitude do topo até o nível de suporte. Estou sendo até bonzinho aqui, estou sendo conservador e projeto esse cara. Um pouquinho chato, deixa eu mexer um pouco aqui. Esse plug aqui, nós temos que trocar o microfone, enfiar a mão no bolso e comprar outro. Será feito. Então a gente projeta isso para cá e é isso que está projetado aqui. R$23 é o que nós entendemos ser o próximo suporte
o objetivo em Vale. E que, por sinal, é esse fundo que aconteceu em julho de 2009 aqui. Um fundo muito importante, pois após o qual os preços subiram 80%, 90%. Né? Os preços subiram 90% em um ano aproximadamente. Por isso esse nível aí de 23 é muito importante. É exatamente isso que a gente está projetando para Vale. Embora a gente possa ter algum tipo de acumulação aqui, o mercado possa ficar preso aí um pouco mais, gravitar um pouco essa acumulação que está acontecendo entre 27 e 29, mas entendemos que essa acumulação será de continuação. Isso pode eventualmente evoluir para um triângulo simétrico ou para um triângulo descendente, mas a gente entende que isso é de continuação e os preços estão caminhando aí para os R$23. E, logicamente, esse é o primeiro objetivo, né? Porque a gente entende que fundo do subprime vai ser rompido e os preços vêm para o seu objetivo de baixa, que abaixo ali podemos falar em R$10 em Vale do Rio Doce. Infelizmente, a gente não tem boas notícias dessas duas ações. Então, vamos às perguntas, Júnior. Eu vou aproveitar aqui, eu tenho feito toda vez, vou entrar aqui no site... de comparação de fundos e vou mostrar para vocês. A gente está muito contente porque nós estamos conseguindo recuperar o nosso terreno perdido. Isso aqui é o gráfico do fundo com stop desde o início. Começamos em fevereiro de 2011. Nós estamos nos aproximando aqui, estamos chegando próximos, né? Considerando o que nós estávamos no começo do mês, nós demos uma belíssima avançada esse mês e estamos aí próximos, chegando próximos do CDI. A coisa fica melhor para nós quando a gente vai para 2 anos, aliás, para 1 ano. Aí em 1 ano a gente está aí consideravelmente acima do CDI, estamos muito felizes por conta disso, mas nesse site a gente consegue, vou dar uma dica aí para os telespectadores, aqui no site da comparação de fundos, você pode entrar no cabeçalho e aqui no cabeçalho, HTTP, não sei o que, você vê aqui que tem log, comparação, log 1 ano, tá? Se eu pegar esse 1 ano aqui e puser 5 meses, ou 6 meses, mas eu vou pôr 5 meses, porque 5 meses nos traz apenas o ano de 2013, né? Então, embora não tenha botãozinho para você apertar, você pode fazer essa regulagem lá no cabeçalho, olha que legal. E daí a gente vê a gente tem condições de visualizar aí a evolução do índice, do fundo com stop, durante o ano de 2013, né? A gente está muito feliz porque, eu já falei aqui uma vez, nós adequamos nosso risco, nós aumentamos em 25% o nosso risco mensal. Nosso risco saiu de 0,8 por mês. Sim, significa que nós não perdemos, mas com essa performance que a gente está tendo, comparado ao CDI, nós não perdemos. Veja, isso é em princípios, né? Porque a gente não pode pôr no regulamento isso, porque eventualmente existem motivos aí de força maior, pode acontecer um erro operacional, enfim, mas em princípio a gente não perde mais do que 0,8. Significa que se a cota vale X no início do mês, ela não vai valer mais do que X menos 0,8%. Ela não vai valer menos do que isso, né? Mas pode valer quanto for, logicamente, né? Então nós tínhamos o risco em 0,8, mas nós dividíamos esse risco porque tínhamos muita preocupação com a perdabilidade, performance de um fundo, de uma carteira de investimento, sucesso quando se investe no mercado de risco, quando se opera, quando se especula,
é composto de 2 itens, rentabilidade e perdabilidade. Você, na verdade, tem uma combinação dos dois, né? Porque a gente não escapa de ter lucros e prejuízos, né? Quem opera como nós, né? Com stop. Você, provavelmente, que está nos assistindo, opera assim, com stop. Tanto acreditamos nisso que pusemos como nome da nossa empresa com stop. E o fundo que a gente ajuda a administrar também é chamado fundo com stop. O fundo está aí porque a gente tem que, na verdade, uma das grandes razões que a gente criou o fundo foi porque a gente tinha que responder a pergunta que não calava. Esse método com stop funciona? Bem, resolvemos responder com auditoria da CVM. E real, de fato, não é? Porque nós, por exemplo, temos aqui os alertas com stop. Então, nós estamos hoje investindo para que a gente possa dar o resultado dos alertas. Nós fazemos vários alertas, alguns alertas por dia, mas, na verdade, eu não me preocupei muito em dar o resultado dos nossos alertas, porque, minha gente, convenhamos, isso é muito relativo. Eu vou dizer que eu mandei comprar nesse momento e mandei vender nesse momento, com esse preço e vender nesse preço. Quem disse que depois que eu mandei comprar, eu consegui comprar nesse preço? As chances são que eu não tenha conseguido comprar nesse preço. Depois tem corretagem. Quanto eu pago de corretagem? E outra, se eu mandei vender aqui, a ordem de stop foi acionada aqui. Quem disse que eu vendi nesse preço? Eu posso ter vendido muito abaixo. Então, isso sabe, tomem cuidado com as estatísticas de recomendações. Porque a recomendação é uma coisa, outra coisa completamente diferente é o que se fez com essa recomendação. E o mais importante de tudo, mas é muito mais importante do que tudo, é qual o tamanho da posição que cada usuário das nossas recomendações fez, porque se eu dei 10 recomendações no mês e o cara pegou a primeira e botou todo o capital dele na primeira e eventualmente tomou um prejuízo de 5%, a segunda ele já está, né, aquela conversa, cavalo mordido de cobra passa a ter medo de linguiça, né? Então ele já está muito menos confiante e tudo mais. Então isso tudo varia, né? Agora, se a gente, o que nós estamos mostrando aqui não e lógico, aqui eu estou mostrando 6 meses, mas eu já mostrei para vocês, aqui nós estamos mostrando aí quase 6 meses, né? Mas eu já mostrei para vocês 2 anos. 2 anos a gente ainda assim está abaixo do CDI, mas estamos felizes porque a partir desse ano nós tivemos uma performance muito legal. E aqui agora nós vamos dar um pulinho, talvez a gente chegue próximo aqui do CDI, porque logicamente isso aqui está atualizado até dia 18, e nos últimos 2 dias a gente avançou, porque nós estamos, logicamente, posicionados na venda. O fundo está posicionado na venda e vai lucrar com essas últimas quedas, né? Nós vamos ter uma alta significativa aqui. Vamos ver se a gente consegue segurar isso. Em 2 anos a gente ainda está a desejar, mas em 1 ano a gente já está dando um resultado legal de CDI. E nesse período do ano de 2003 nós estamos bem acima do CDI, né? A gente, enfim... A rentabilidade desse ano é 192% do CDI. Então, agora, isso é importante, porque o que nós estamos mostrando aqui não é o que acontece com o método com stop, mas é o que pode acontecer com o método com stop quando usado junto com as nossas recomendações, né? Isso pode acontecer. Isso é como nós aqui, aproveitando as recomendações que a gente mesmo faz, a gente pode, quer dizer, a gente está com essa performance, né? Mas vamos lá. Então, pergunta, Júnior. Se você tiver qualquer dúvida, se quem tiver qualquer dúvida do método, como a gente opera, por favor, pode ligar para a gente aqui ou manda um e-mail para nós. O nosso e-mail qual é, Júnior? Você pode pôr no chat, por favor, o nosso e-mail? O Júnior está aí. contato@constop.com.br. Pode mandar um e-mail para a gente, ou pode ligar para a gente volta e meia... está aqui com o tempo, podemos atender telefone, qualquer dúvida sobre o fundo também, teremos o maior prazer em responder. E a maneira como nós operamos. Pois não, Júnior? Dólar futuro.
Pelo jeito o Manteiga perdeu, né, minha gente? Vamos lá. Eu vou buscar o dólar aqui numa página específica nossa aqui. Bem, eu vou dar uma de professor de análise técnica e vou mostrar para vocês por que nós, na verdade, tomamos uma posição de alta de compra no dólar futuro. Eu posso até mostrar aqui o motivo para vocês. Como eu disse a vocês no início, a gente sempre tem o motivo da compra que está disposto aqui. Deixa eu botar isso aqui, ver se dá para ler aí. Bandeira de alta, stop abaixo do segundo suporte no intraday de 15 minutos e o objetivo é a próxima resistência importante, tá? Muito bem. Então, o que aconteceu no dólar, e eu estou aqui mostrando o intraday para vocês, mas eu vou mostrar, na verdade, o diário. O que aconteceu no dólar foi o seguinte, agora eu vou limpar a área aqui, e nós entendemos esse processo aqui como sendo uma acumulação de continuação. E ficamos de olho. E entramos quando os preços, não sei se foi esse dia aqui ou foi esse dia. Então, compramos. Muito bem. Muito bem, agora eu apaguei e não tenho a projeção do objetivo. Mas a projeção do objetivo, o que mais que nós temos a considerar aqui? Nós temos a considerar esse é o dólar futuro, tá? Nosso objetivo é 2,40. Por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Bem, hoje nós temos uma importante indicação que é aqui, ó. Na verdade, hoje o mercado, a gente pode dizer que ele varou um divisor de águas, porque nós temos fundos aqui em 2009. Isso passa aqui mais ou menos pela base dessa acumulação aqui, que foi entre 2009 e 2010, passa por esse topo que foi em 2011, por esse outro topo que foi em 2012, e na verdade a gente teria que trazer esse nível para esse último topo, que é onde foi percebido esse nível de resistência, né? E agora sim a gente vai observar. Então esse nível foi percebido aí a 2,225. Hoje o que aconteceu foi que os preços romperam esse nível. Foram acima desse nível importante, vejam, importante, porque caiu de 2 aqui em dezembro do ano passado, de dezembro do ano passado até março desse ano, os preços caíram em torno de 12%, né? Teve esse comportamento esdrúxulo aqui, que aconteceu só no dólar mini. Acho que não, esse aqui é o dólar grande. Só no dólar mini, esse é o dólar mini. Não aconteceu no dólar grande. Mas mesmo assim foi em torno de 10% que caiu. O dólar cair 10% é uma barbaridade, né? Então esse nível é importante. E hoje os preços vieram acima desse nível. Então, muito bem. Então temos mais do que indicações suficientes para nos dizer que os preços devem vir para o que nós estamos aqui projetando como um pouquinho acima do primeiro nível Fibonacci de correção dessa tendência de baixa. Isso aqui é o fundo do subprime, tá? Vamos dizer, é o auge do subprime, que o dólar subiu, né, no subprime. E essa foi a tendência de baixa, que durou até 2011, depois os preços começaram a subir. Então, essa é uma projeção que a gente faz. Uma outra projeção que a gente pode fazer puxa vida, hein? Eu já devia ter visto isso antes. Mas isso aqui é uma espécie de um triângulo ascendente, né? Então a gente pode projetar isso aqui, ó, para cima, a partir daqui, a partir do vértice do triângulo, e aí nós vamos para 2,70. Então isso pode ser uma segunda etapa aí para os preços, né? E só especificando que exatamente a 2,40 nós temos esse topo que aconteceu em 2010. Ó. Então, o topo dessa acumulação, que não, na verdade foi um pouquinho acima, né? Foi 2,450, 2,45 esse topo aqui. Mas nós temos dois topos, um a 2,450 e outro a 2,400, que é para onde nós estamos projetando os preços. Tá?
Depois isso é mais ou menos a projeção dessa perna de alta aqui, a partir do fundo dessa bandeira de alta, chega mais ou menos lá perto. Então é isso, tendência de alta, e agora depois dessa esticada, a qualquer momento a gente pode esperar algum tipo de realização de lucro. Nós já temos um bom lucro aqui para ser realizado, né? Essa perna aqui, então a gente pode esperar isso aqui. Se o mercado fizer isso, ele vai dar a chance para entrar quando essa acumulação, pretensa eventual acumulação, for rompida, e a gente compra no rompimento da retinha de resistência da acumulação. Ah, mas é difícil ver, não tem problema, vai para o intraday que você vai ver melhor isso, tá? No intraday de 15 minutos você eventualmente vai ver melhor essa acumulação, que tem chances de ser parecida com essa outra aqui, ó. Essa aqui foi mais uma... Tem chance de ser parecida com essa. Não, na verdade teria chance de ser parecida com essa aqui, né? A acumulação aconteceria em 240, né? Tá? Nós no intraday a gente já está vendo uma acumulação aqui hoje, né? O mercado já está realizando lucro aqui hoje. Aí começa a tomar a característica de um triângulo ascendente. Eu estou mostrando agora o intraday do dólar, tá? Se acontecer isso, opa, que ótima oportunidade, hein? Comprar quando romper aqui? Não. Isso é o júnior. O sênior, lógico que falar é mais fácil do que fazer, né? Mas o analista sênior vai comprar nessa hora aqui. Identificando que isso aqui é um triângulo ascendente, você deve comprar perto da reta suporte do triângulo ascendente, né? E aí põe o stop abaixo da reta aqui, por exemplo. Livra esse fundo, livra o próximo fundinho aqui e pronto. E vai estar muito bem, porque daí você pode fazer uma posição maior do que se você esperar para comprar aqui, porque daí o stop tem que estar aqui abaixo, né? Então a distância do stop vai ser maior e você, consequentemente, vai poder fazer uma operação de tamanho menor para que, considerando que você teria o mesmo risco. Júnior. Júnior, nós hoje estamos já estourando o nosso limite aí. Vamos responder mais umas 2 perguntas? O quantos nós temos? Temos mais 2, 4, 6, 8. Hoje, acho que infelizmente nós não vamos poder responder. Você pode fazer um apanhado aí? Eu vou tentar responder rapidamente aqui. RA? RADL3, RAIA Drogas. Muito bem. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter terminado a tendência de alta aí. Fez uma acumulação que pode ser chamada de formação de topo. Sim. Nós temos uma reta rompida, pullback na reta, e temos esse cara aqui rompido. Tá fácil. Isso aqui é fundo de subprime. A gente traça a Fibonacci e vem dar no fundo dessa acumulação aqui a 10. É para onde eu acho que os preços estão indo. No meio do caminho, nós vamos ter suporte aqui a 18 e depois na faixa de entre 15 e 16, e depois aqui na faixa de 13 e 14 temos suporte, mas entendemos que os preços vão caminhar no longo prazo para 10. Então estamos baixistas curto, médio e longo prazo. E no momento, hoje, os preços acabaram de romper esse processo todo aqui, formação de topo. A gente projeta essa amplitude para baixo, vem dar para baixo a partir daqui, né? Vem dar aqui a 16,50, que é para onde a gente acha que está indo de imediato. Júnior. Companhia Siderúrgica Nacional. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, estamos na onda C. Onda C. 1, 2, 3, 4, 5. Onda 1 da onda C. A, B, C. Onda 2 da onda C. Estamos entrando na onda 3 da onda C. Na onda 3 da onda C, nós já viemos abaixo do fundo do subprime.
É isso que eu acho que vai acontecer com todas as outras ações que tiveram altas escandalosas, como Companhia Siderúrgica Nacional. Nada se compara à Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que teve simplesmente de 1998 até 2008 uma alta de 30.788%. Muito bem, acabou a moleza, parou de subir, começou a cair. O que a gente pode esperar? Correção Fibonacci, né? Não vai exigir muito, né? Ah, mas é muita queda, mas o que eu vou fazer? Sobe que nem o Deus me acuda, vai para lá da estratosfera. O valor real ficou por aqui, o resto foi especulação, foi esperança, foi, sei lá, a China não vai parar de subir nunca, não vai continuar comprando. Nada é muito bom negócio, né, minha gente? Quando alguma coisa começa a ser muito bom negócio, outras pessoas ficam de olho. A China começou a comprar aço. O que fez? Fez siderúrgicas. Achou minérios, tem um vasto território também, começaram a fazer o próprio aço. E por isso que nós estamos vendo essa beleza aqui em Companhia Siderúrgica Nacional. Muito bem, o que aconteceu? Que é um negócio que tem que saltar aos olhos do analista técnico. Tem um topo aqui em 2006, de uma acumulação 2006-2007, tem o fundo do subprime e tem esse cara aqui. Nossa, vejam o que acabou de acontecer. Vejam o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer foi que este divisor de águas aqui, esse nível divisor de água, acabou de acontecer não, né? Já faz um tempinho, né? Isso, na verdade, aconteceu agora em 2013, mas já tem um tempinho. Mas este nível foi rompido. Se esse nível foi rompido, minha gente, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode projetar esse cara aqui para baixo. E se a gente projeta esse cara para baixo, a partir daqui, a gente constata que isso projeta os preços virem até metade do processo de alta. Segundo número Fibonacci. É muito comum, minha gente, é muito comum, empiricamente a gente sabe, quando os preços sobem desinvestados, eles caem que nem um saco de batatas. E por quê? Porque isso se inicia por conta que os preços estavam subvalorizados aqui em 98 e eles têm então que ir para o seu valor real. Ocorre que a tendência de alta responsável por esse processo acaba trazendo uma euforia para o recinto da Bolsa de Valores, né, para o ambiente da Bolsa de Valores, que faz com que a locomotiva dessa tendência de alta passe de passagem pelo valor real, que costuma ficar aqui meio que pelo meio do caminho. E aí sobe a níveis super, hipervalorizados. Porque nada em sã consciência pode subir 29.000%, né? Vocês não acham, não? Será que só sou eu que acho isso? Como é que alguma coisa pode subir 29.000%? Puxa vida, será que os caras estavam tão 30.000%? Será que eles estavam tão desavisados aqui em 98 com relação ao valor da ação da Companhia Siderúrgica Nacional? Ou será que aqui em cima os caras estavam viajando na maionese, né? Ou lá no planeta Júpiter, a turma que comprou essa ação a 30 aí, acima de R$30, né? Se ela varia há uns anos atrás centavos, né? Muito bem, então o troco vem, né? Por quê? Porque o preço chega em nível supervalorizado e aí precisa voltar ao seu valor real. Ocorre que na queda entra em ação uma prima irmã da euforia, que é muito mais poderosa que a euforia, que é a paura. E a paura, quando entra a paura no mercado, a gente nunca sabe até onde ela pode levar, né? Então nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo. Por quê? Porque o fundo do subprime já foi rompido, tá? E numa tendência de baixa de médio prazo, que está intacta, e os preços agora estão caminhando. O que nós podemos projetar aqui? Nós podemos projetar, nós já projetamos aqui, né? O primeiro nível Fibonacci é aqui. Eu acho que é isso que dá para dizer que a gente pode entender que os preços estão caminhando aqui para 3,80 aproximadamente. Agora, essa tendência vai terminar quando terminar, né? Quando acabar. E por enquanto ela ainda não deu mostras que possa estar terminando. Até porque essa reta aqui pode estar um pouquinho mais inclinada, ela pode estar passando aqui 1, 2, 3 pontos.
e está distante um pouco desses pontos aqui. Os preços podem agora vir buscar essa reta, por exemplo, numa ABC, e daí voltar a cair tudo de novo, né? Mas a tendência de baixa, curto prazo, talvez um pouco de lateralidade por agora, mas a tendência de baixa no médio e longo prazo. Júnior? Eletropaulo, até onde vai Eletropaulo? Bem, Eletropaulo chegou num nível muito importante de suporte. Vejam, nós temos aqui topo em 96, minha gente, vejam só que coisa. Topo em 98, topo em 2001, 2002. Essa acumulação aqui em 2004, fundo em 2005, fundo milimetricamente aqui em 2006. Isso é que é nível de suporte, hein? E chegando nesse nível, depois de ter dado uma belíssima de uma esticada, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Nós tivemos uma estrela da manhã e agora estamos tendo uma bandeirinha de alta. Esses 3 candles aqui constituem uma estrela da manhã, tá? Bem claro aqui, essa estrela da manhã, ó. 1, 2, 3 candles fazem uma estrela da manhã e agora nós estamos tendo uma bandeirinha de alta. Eu acho que nós vamos ter uma alta boa aqui em Eletropaulo, viu? Até agradeço pela pergunta, porque nós, Júnior, vamos ficar de olho nesse cara aqui, porque é uma boa possibilidade de nós termos aí uma reação da tendência de baixa. A reação da tendência de baixa que pode trazer, ou não, né? Talvez uma reversão, porque a gente já chegou muito próximos do segundo número Fibonacci, né? Esse cara tem toda a condição. Agora, aqui, por exemplo, nós podemos ter, não importa, se isso aqui é uma onda impulsiva e tivermos a onda 1, 2, 3, 4 e depois vamos ter outras 5, não importa. O que importa é que eventualmente nós temos esse espaço aqui para captar em termos de oscilação. Então, o que aconteceu? Num nível importantíssimo de suporte, uma formação de candlestick importante. Então, se essa bandeirinha escapulir, o mercado fizer isso aqui, por exemplo, a gente pode comprar, botar o stop embaixo da bandeira e a gente tem aí talvez a possibilidade de uma alta de em torno de 50%, que é esse espaço aqui é 50% de alta, nada mal, não é? Então é ficar de olho, acompanhar no intraday. Aqui no Terminal em Foco a gente dá um clique e já vai para o intraday. E aqui a gente está vendo aí aquilo que eu mostrava a vocês, né? Aliás, no intraday aqui, a gente já teve aparentemente a indicação, porque, vejam, a bandeirinha que eu falava aparentemente já foi rompida, né? Ela não aparece rompida no diário, mas aqui no intraday aparentemente já foi rompida. Aí o que é? Segunda-feira, aliás, sexta-feira, aí a gente fica esperando o mercado dar uma moleza para a gente, que é uma outra bandeirinha. Agora no intraday, ele dá uma bandeirinha dentro do intraday. Então significa que essa bandeirinha aqui, uma vez rompida, indica que o mercado vai romper esse topo também e vai botar ele naquela tendência que tem aquele 50% de possibilidade de subir. É comprar aqui no intraday com stop aqui. Uma operação fantástica, porque você tem um stop a 2,8, 3% de distância, e o potencial de alta é 50%, quer dizer, é 15%, 20% a mais, né? É 15 vezes, aliás, né? A mais. Stop aqui, com o objetivo aqui em cima, que é onde passa a reta, tá? Então é isso, vamos ficando por aqui, porque já estouramos bastante o nosso tempo. Espero vocês aí na próxima semana. Bons trades, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado.